Livro de Benny Hinn. Kathryn Kuhlman, seu legado espiritual e seu impacto em minha vida. Este livro é dedicado àqueles cujas vidas foram tocadas pelo Espírito Santo através do ministério de Kathryn Kuhlman, e aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Prefácio por Oral Roberts. Quando ouvi falar de Kathryn Kuhlman pela primeira vez na década de 1960, estávamos na Califórnia produzindo um especial de televisão nos estúdios da NBC Burbank. Foi o diretor Dick Ross que me contou sobre ela, e no domingo seguinte participei de um dos cultos da senhorita Kuhlman, em Los Angeles. Naquela reunião, o Espírito de Deus veio sobre mim ao testemunhar o Senhor realizando tremendos milagres de cura através dela. Chorei de alegria e soube que Deus havia levantado essa preciosa serva do Senhor, única em minha geração. Ela trazia uma palavra de conhecimento maior do que eu já tinha visto, e percebi que esse dom do Espírito seria liberado para o seu povo em todos os lugares. Acreditei que era um sinal que Deus estava enviando, mostrando que Ele ainda estava presente como nos tempos antigos, e nos chamando a confiar nele para testemunhar as maravilhas de sua graça. E essa crença permanece forte em mim até hoje. O ministério de Kathryn na Oral Roberts University tocou nosso corpo docente e alunos profundamente, levando-nos às lágrimas e nos mostrando que Deus estava nos visitando. Desde então não fomos os mesmos. Sentimos uma profunda gratidão a Deus e a ela. Tive a bênção de conhecer Kathryn Kuhlman pessoalmente e a considerava uma amiga muito querida. Ela era, sem dúvida, uma colega no Ministério de Milagres e a amávamos muito. À medida que as suas horas se aproximavam no Hospital Hillcrest, em Tulsa, ela nos pediu para não orarmos para que ela se recuperasse, mas para que fosse liberada para encontrar seu Pai Celestial. Essa declaração me emocionou e comoveu profundamente, pois ela apontou para cima, indicando que desejava partir para o próximo estágio de sua jornada. Certa vez honramos o desejo de Kathryn Kuhlman quando ela expressou a sua vontade de partir. Meu amigo cirurgião, Dr. Bill Loudridge, veio da sala de operação e disse: "Fizemos uma cirurgia perfeita, mas ela realmente quer partir. Agora depende dela." Embora eu sentisse a forte presença de Deus no hospital, também havia uma tristeza pessoal, pois queríamos que ela continuasse conosco. O ministério de Kathryn teve um impacto pessoal e positivo em mim, pois ela vivia na presença de Deus, algo que eu também experimento. Era como se dois servos de Deus se conhecessem em um vínculo superior do poder milagroso dele. Ela também influenciou positivamente nosso filho Richard, encorajando-o em seu caminho no ministério de cura. A manifestação da palavra de conhecimento através dele hoje pode ser rastreada até a influência dela em sua vida. Por isso, somos gratos a Deus. Tive o privilégio de assistir aos cultos de Kathryn Kuhlman e testemunhar o poder milagroso de Deus em ação. Vi pessoas que estavam totalmente debilitadas levantarem-se e literalmente correrem pela plateia. Com o passar dos anos, continuo a reverenciar sua vida, ministério e legado. Entre aqueles especialmente chamados para o ministério de milagres e curas, ninguém ocupa um lugar mais alto em meu coração do que ela. Sua oração ainda ecoa em meus ouvidos e em meu espírito. Espírito Santo, não me deixe nunca desobedecer ao Senhor. Não houve ninguém como ela, mas vejo o poder de Deus que estava sobre Kathryn Kuhlman descendo sobre outros hoje em dia. Seu filho, muito especial no Senhor, Benny Hinn, que foi capturado pelo mesmo Espírito Santo que ela conheceu, está continuando seu legado. Ver meu querido amigo Benny é como ver Kathryn novamente de muitas maneiras. Ele foi ungido para mover grandes multidões pelo poder do Espírito Santo.
algo sem precedentes em nosso tempo. Sinto-me duplamente honrado por ter conhecido e amado os dois. Considero Benny Hinn o número 1 no campo do evangelismo hoje. E graças a Deus, seu trabalho apenas começou. Oral Roberts. Prefácio por Rex Humbard. Em 1953, vivíamos um momento muito difícil para mim e minha esposa Maudie Emil e nossos 2 filhos pequenos. Estávamos lutando para começar a construção da Catedral do Amanhã em Akron, Ohio, e enfrentávamos tempos difíceis. Em uma manhã, pouco antes do Natal, olhávamos pela janela da frente a tempo de ver um longo carro preto entrar em nossa entrada. Quando a porta se abriu, uma senhora alta, bonita e graciosa saiu carregando uma braçada de presentes para os nossos filhos e nossa família. Essa pessoa maravilhosa era ninguém menos que Kathryn Kuhlman. Embora a conhecêssemos há menos de um ano, desde aqueles dias até o presente, Kathryn se tornou uma das nossas amigas mais queridas, compartilhando conosco em nossos triunfos e tristezas enquanto ministramos o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns meses antes, no verão de 1952, a família Humbard estava conduzindo uma cruzada em toda a cidade sob nossa tenda do Evangelho, com capacidade de 6.000 pessoas em Akron, Ohio. Após o nosso primeiro culto de sábado à noite, 2 senhoras pediram para me ver. Reconheci uma delas como uma amiga de longa data, Myrtle Parrott, que conhecemos em Dallas, Texas, em 1939. Ela me apresentou a sua irmã, Kathryn Kuhlman, e disse: "Tenho certeza que você já ouviu falar do ministério dela." Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar da senhorita Kuhlman. Conversando, Kathryn mencionou que gostaria de usar nossa tenda para realizar cultos nas manhãs de domingo. Eu lhe disse que nunca tinha participado de uma das suas reuniões e ficaria muito feliz em ir a Youngstown, onde ela estaria ministrando, e ser parte de um dos seus cultos. Cheguei ao Stambaugh Auditório em Youngstown, Ohio, cedo de manhã, na manhã de domingo, e o lugar já estava lotado. Quando a senhorita Kuhlman subiu ao palco, a presença do Espírito Santo desceu sobre o lugar como uma densa névoa. Por mais de 3 horas, ela ministrou, pregou, cantou e conduziu um culto de cura. E o mais importante para mim, fez uma chamada ao altar para aqueles que precisavam conhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Enquanto ela fazia esse simples apelo à salvação, toda a frente do auditório estava cheia de pessoas fazendo uma profissão de fé. Naquele culto, mais de 1.000 pessoas entregaram seus corações ao Senhor. Fiquei feliz em oferecer à senhorita Kuhlman o uso da nossa barraca e me disponibilizei para ajudá-la em qualquer coisa que fosse necessária para a obra de Deus, para a obra que Deus a havia chamado para fazer. Nesse momento, Kathryn anunciou: "Estarei em Akron, Ohio, no próximo domingo de manhã, às 11 horas, na tenda do avivamento de Humbard." Mal sabíamos o que nos esperava no próximo domingo. Às 4h30 da manhã, a polícia veio até nossa casa e nos avisou que a tenda estava lotada e que eu precisava chegar lá imediatamente para ajudar a controlar a multidão. Às 7h30 da manhã, Kathryn Kuhlman iniciou seu culto, que durou mais de 6 horas. Vidas foram transformadas, corpos foram curados e almas foram salvas. A obra em Akron nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, o jornal Akron Beacon Journal relatou que 18.000 pessoas estiveram presentes. Cada assento estava ocupado. Milhares se levantaram dentro da tenda e filas de pessoas cercaram toda a área tentando entrar de todas as maneiras possíveis para fazer parte dessa poderosa obra do Senhor. Foi o maior mover do Espírito de Deus que eu já tinha visto. Kathryn voltou a Akron muitos outros domingos e continuou a ministrar o Evangelho de Cristo de forma especial. Muitos anos depois, tive o privilégio de ministrar novamente com Kathryn Kuhlman no Centro de Convenções de Anaheim, no sul da Califórnia.
Muitos milhares estavam presentes e, embora ela estivesse com a saúde debilitada e prestes a encontrar o nosso Senhor face a face, ela conduziu o serviço da mesma forma que havia feito tantos anos atrás na tenda do Evangelho em Akron. Mais uma vez, o maravilhoso Espírito do Senhor desceu sobre o centro de convenções e vidas foram transformadas para sempre. Em meus mais de 66 anos de ministério em tempo integral, 4 grandes líderes religiosos tiveram um impacto profundo em minha vida. Dr. Billy Graham, a quem conheço há mais de 50 anos, Oral Roberts, que orou pela cura do nosso filho mais velho, Rex Jr., que sofria de tuberculose em 1949, e Kathryn Kuhlman, cujo ministério testemunhei em Akron e em outros lugares, e minha esposa Maud Amy, que tem sido uma parceira fiel e valiosa em todo o meu ministério. Essas influências moldaram minha fé e o meu compromisso com o serviço a Deus e às pessoas. Kathryn Kuhlman, provavelmente a amiga mais próxima que minha esposa Maud Amy e eu já tivemos, tocou nossas vidas de maneira maravilhosa e pessoal. Benny Hinn, com quem tive o privilégio de ministrar em cruzadas nos Estados Unidos e Canadá, recebeu muita inspiração e fundamento espiritual ao assistir às reuniões de Kathryn Kuhlman. Quando estou na plataforma durante as reuniões de cruzada de Benny Hinn, posso sentir o mesmo espírito e emoção que experimentei há muitos anos durante os serviços da senhorita Kuhlman. Curas acontecem ao longo dos auditórios e testemunhos maravilhosos são contados por aqueles que reivindicaram o seu milagre enquanto estavam presentes nos encontros do pastor Hinn. Além disso, vejo que o maravilhoso altar ungido ainda chama para a salvação. Assim como acontecia em 1952, quando fui pela primeira vez aos cultos de Kathryn no Stamball Auditorium em Youngstown, Ohio. O trabalho que foi iniciado há muitos anos continua através do ministério do pastor Benny Hinn. Nossa oração é que os dias futuros sejam os melhores que Benny Hinn já tenha conhecido, devido à sua fidelidade à obra de Deus e aos princípios que ele aprendeu aos pés de uma das grandes servas de Deus, Kathryn Kuhlman. Rex Humbard. Capítulo 1. 1000 mortes. Mais cedo naquele dia, fui convidado para ir a Carlton House, onde os escritórios da Fundação Kathryn Kuhlman estavam localizados. Depois de algumas gentilezas, Maggie Hartner, que havia sido a amiga mais próxima e colaboradora de Kathryn, me chamou de lado e me deu alguns conselhos sinceros. Silenciosamente, ela me disse: "Agora não vá orar e ficar tão preocupado com você e suas próprias necessidades que Deus não possa te usar essa noite." E ela acrescentou: "Vai tirar uma soneca ou algo assim." Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Pedindo para não orar? Pensei comigo mesmo. Este deve ser o conselho mais incomum que eu já recebi. Ao sair do prédio, disse a mim mesmo: "Ela não sabe do que está falando. Tirar uma soneca quando eu deveria estar orando? De jeito nenhum. Vou orar e ela vai ter que aceitar." E assim, sem entender a perspectiva por trás das palavras de Meg, foi exatamente o que fiz. Assim que voltei para o meu quarto de hotel, comecei a orar diligentemente para o culto naquela noite. Ah, como eu orei! Durante 5 horas bombardeei o céu com as minhas orações. E então estava pronto para ir e fazer tudo por Jesus. Ritmo, ritmo! 1 hora antes do culto, Jimmy McDonald chegou ao hotel. Ele era um excelente cantor que tinha estado na plataforma com a senhorita Kuhlman durante os últimos 15 anos do seu ministério. Enquanto íamos para o Carnegie Auditório juntos, delineamos o programa que estava previsto para a noite. O que o coral estaria cantando e o que ele tinha preparado para o seu próprio ministério de música. Uma característica do evento memorial seria a exibição do culto milagroso de Kathryn Kuhlman, filmado em Las Vegas em maio de 1975. Esse foi o único filme
profissionalmente dirigido que a senhorita Coleman permitiu ser produzido, apresentando um de seus cultos. Chegamos ao Carnegie Auditório e Jimmy desapareceu por um momento para cuidar de alguns detalhes de última hora. Enquanto esperava por ele, aproveitei um momento para apreciar o ambiente ao meu redor. O Carnegie Auditório era um belo edifício com varandas encantadoras e uma decoração deslumbrante. De trás das cortinas eu podia ouvir a música do coral de Kathryn Kuhlman. Foi tão emocionante estar lá e eu me senti especialmente honrado por fazer parte disso, já que quase ninguém sabia quem eu era. Enquanto o coral ensaiava, Jimmy voltou para oferecer algumas últimas instruções. Agora, Benny, depois do filme, eu vou liderar a plateia em um coro de Jesus, Jesus, há algo especial nesse nome. Esse será um sinal para você entrar. Eu assenti em concordância. Jimmy desapareceu atrás das cortinas e pouco depois o culto começou. Enquanto o filme estava sendo exibido, eu andava de um lado para o outro nos bastidores escurecidos, quase dominado pela ansiedade. De repente, lembrei de ter ouvido Kathryn Kuhlman falar sobre as suas próprias batalhas antes de um culto milagroso. Minha memória foi despertada. Eu quase podia ouvi-la pronunciar as palavras. Há 4 degraus que levam a um pequeno patamar onde a porta se abre no palco do Carnegie Auditório, em Pittsburgh. Há uma maçaneta preta na porta. Eu subi esses 4 degraus muitas vezes e já fiquei naquele patamar com a mão naquela maçaneta preta. E Kathryn Kuhlman morreu 1000 mortes naquele único lugar. Por que ela faria tal confissão? Em suas palavras, porque eu sabia que, ao abrir a porta lá fora, naquela plateia, estariam pessoas que tinham viajado centenas de milhas. Pessoas que fizeram sacrifícios para estar naquele culto milagroso. Havia pessoas que vieram somente porque era o último recurso. A profissão médica não podia fazer mais nada por elas e elas vieram dizendo: vamos a um culto daqueles milagrosos e vamos acreditar em Deus para responder à oração. Eu podia ouvir a senhorita Kuhlman continuar. Eu sabia que lá naquela plateia haveria um pai que havia tirado folga de trabalho. E ele veio com sua esposa e com um filho pequeno, e eles haviam tentado de tudo. Talvez fosse um câncer no corpo daquela criança, e aquela criança era a coisa mais preciosa para eles. Então ela disse: eu sabia de pé naquele último degrau que eu não tinha poder para curar, nem que minha vida dependesse disso. Oh, a impotência de tudo isso, a completa impotência e a total dependência do poder do Espírito Santo. Eu morri não uma vez, não 2 vezes, não meia dúzia de vezes, mas uma e outra vez. Agora era a minha vez. Onde você estava? Quando o filme terminou, Jimmy McDonald começou a liderar a música que estava planejada. Isso significava que estava quase na hora de eu subir ao palco. Mais uma vez, olhei furtivamente para a multidão do meu ponto de vista nos bastidores e estava aterrorizado. Pela segunda vez, ouvi a plateia cantando: Jesus, Jesus, há algo especial nesse nome. Pela segunda vez, ouvi a plateia cantando: Jesus, Jesus, há algo especial nesse nome. Depois, a terceira vez. Finalmente, Jimmy anunciou mais para mim do que para a plateia: vamos cantar isso mais uma vez, depois Benny Hinn vai entrar. Como a maioria das pessoas não me conhecia, Jimmy fez uma introdução elogiosa e formal, concluindo com: vamos dar uma calorosa boas-vindas de Pittsburgh a Benny Hinn. Foram necessários todos os músculos que eu podia reunir para caminhar até aquele palco. Eu caminhava lentamente em direção a Jimmy e ele sussurrou: onde você estava? Enquanto ele desaparecia atrás das cortinas. Eu estava tão nervoso que não conseguia falar. Então decidi liderar a plateia no coro mais uma vez. O que eu não
percebi, no entanto, foi que os músicos haviam mudado a tonalidade e começaram a tocar outra música. Quando comecei a liderar a plateia nas conhecidas letras de Jesus, Jesus, algo especial nesse nome, percebi dolorosamente que a tonalidade estava muito alta. Foi um desastre. Ninguém conseguia cantar comigo e eu estava lutando sozinho e envergonhado além das palavras. Por dentro eu estava implorando, por favor, que esse culto termine. Preciso sair daqui e ir para casa. Depois de cerca de 30 minutos que pareceram uma eternidade, finalmente levantei os braços no ar e gritei em voz alta: Eu não consigo, Senhor, eu não consigo. Naquele momento preciso, ouvi uma voz dentro de mim que dizia: Fico feliz que você não possa. Agora eu vou. Instantaneamente, o medo e a apreensão desapareceram. Meu corpo físico relaxou. Comecei a falar palavras que, em um grupo na escola pública George Weah, eu pedi a Cristo para se tornar o meu salvador pessoal. A partir desse momento em diante, eu me tornei como uma esponja espiritual, absorvendo tudo o que podia. A igreja que eu frequentava no centro de Toronto era o lar de quase 3.000 jovens carismáticos. Em seus cultos entusiásticos, eles levantavam as mãos, cantavam no Espírito e oravam em línguas. Embora eu gostasse de participar dessas reuniões de louvor e as guardasse com grande expectativa, eu ainda buscava desesperadamente mais de Deus. Meu coração parecia clamar: Senhor, é só isso que há? Um dia Deus colocou em meu caminho um ministro metodista livre, cheio do Espírito Santo, chamado Jim Pointer. Benny, ele perguntou, você já ouviu falar do ministério de Kathryn Kuhlman? Oh, é aquela mulher que aparece na televisão e usa aqueles vestidos longos, brancos? Respondi. Lembrei-me de ter visto o programa dela uma ou duas vezes, mas não estava especialmente atraído pelo seu estilo dramático. Bem, eu acho que você precisa estar em um dos seus cultos e ver o ministério dela pessoalmente, disse Pointer. Ele me contou sobre o ônibus que ele havia organizado e queria que eu me juntasse ao grupo. Eu concordei em ir. Dirigindo em meio a quase uma tempestade de neve, finalmente chegamos ao nosso hotel em Pittsburgh, tarde da noite. Benny, acho que precisamos estar na igreja às 6 da manhã se quisermos um lugar decente, disse Jim. Com apenas 4 horas de sono e na escuridão da manhã, chegamos à igreja. Várias centenas de pessoas já estavam lá, esperando que as portas se abrissem 2 horas depois. Isso acontece toda semana? Perguntei a algumas pessoas ao nosso redor. Sim, toda semana, respondeu uma mulher. A manhã estava amargamente fria, mas eu estava preparado, agasalhado com várias camadas de roupas, luvas, botas e um gorro. De repente, porém, meu corpo começou a vibrar como se alguém estivesse me sacudindo. Então eu pensei, não pode ser o clima, porque eu me sentia realmente aquecido sobre as minhas roupas. Puxei meu casaco perto de mim e esperei na manhã fria. Quanto mais tempo eu ficava lá, mais incontrolável era o tremor. Eu sentia isso nas pernas, nos braços, até mesmo na minha boca. O que está acontecendo comigo? Eu me perguntava. Benny, quando aquelas portas se abrirem, corra o mais rápido possível para conseguir um lugar na frente, aconselhou Jim. Se você não se mover rapidamente, vão passar por cima de você. Cerca de 1 minuto depois, um porteiro abriu a porta e eu corri para a frente da igreja como se estivesse numa corrida de 100 metros rasos, só para ser informado que a primeira fileira já estava reservada. A segunda fileira estava cheia, mas Jim e eu encontramos um excelente lugar na terceira fileira. Tirei minhas roupas pesadas e tentei relaxar. Já não estava mais com frio, mas o tremor em meu corpo não desaparecia. Francamente, comecei a me preocupar. Essa sensação incomum parecia mais do que física.
Algo estava acontecendo dentro de mim e eu estava com vergonha de contar isso para o Jim. Como posso explicar isso? A música começou e de repente a evangelista de cabelos vermelhos e vestido branco longo apareceu no palco. Dizer que o ambiente estava carregado não consegue descrever o que senti naquela manhã. Toda a plateia começou a cantar. E desde a primeira nota, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minhas mãos estavam erguidas bem alto e eu sentia como se estivesse sendo banhado em glória. Nunca em toda a minha jornada cristã havia experimentado algo assim. E então, quando a música terminou, o tremor no meu corpo também cessou. Fiquei ali em silêncio, continuando a adorar o Senhor. Naquela atmosfera sagrada, senti uma brisa lenta e suave começar a soprar. Abri os olhos para procurar a fonte. Olhei para cima e não havia janelas. No entanto, eu podia sentir esse vento incomum, descendo por um braço e subindo pelo outro, de novo e de novo, como uma onda. Isso continuou por alguns minutos e então senti como se todo o meu corpo estivesse envolto em um cobertor quente e reconfortante. Foi incrível, pensei. Como posso explicar isso a alguém? Quando Miss Kuhlman começou a ministrar, eu estava perdido no espírito, sussurrando: Querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Eu disse de novo e como eu sussurrei isso em oração, parecia que um holofote estava brilhando sobre as minhas falhas, minhas fraquezas e meus pecados. Então eu ouvi a voz gentil do Senhor me dizer: minha misericórdia é abundante em você. Pela primeira vez em minha vida, eu estava em comunhão com Deus. Era Ele falando comigo, mostrando-me sua misericórdia e amor. Absolutamente nada do que já aconteceu na minha vida pode ser comparado a esse momento glorioso. Na noite anterior, em nossa viagem para Pittsburgh, Jim me contou sobre os milagres que aconteciam nas reuniões da senhorita Kuhlman. Ela não tinha uma linha de cura, explicou ele. E ela não impõe as mãos nas pessoas pessoalmente. Quando a unção do Espírito Santo vem, as pessoas são maravilhosamente curadas e elas simplesmente se apresentam para dar os seus testemunhos. Jim tentou me preparar, mas eu nunca testemunhei tal exibição do poder de operar milagres de Deus. Os surdos puderam ouvir de repente. A mulher saiu da cadeira de rodas e caminhou. Houve dezenas de testemunhos de pessoas que estavam sendo curadas de tumores, problemas oculares, artrites e outras enfermidades. A certa altura do culto, olhei para cima e vi a senhorita Kuhlman com o seu rosto enterrado em suas mãos, soluçando. A música parou. Ninguém se moveu para o que pareciam vários minutos. Silêncio absoluto. Então, num piscar de olhos, ela jogou a cabeça para trás e empurrou o dedo longo e ossudo para frente com uma ousadia e autoridade que desafiam a descrição. Por favor, ela implorou. Por favor, não entristeça o Espírito Santo. Ainda soluçando, ela disse: Você não entendeu? Ele é tudo que eu tenho. E ela continuou: Por favor, não fere ele. Ele é tudo que eu tenho. Não fira aquele que eu amo. Ela respirou fundo e estendeu o dedo sobre o púlpito. Isso parecia que ela estava apontando diretamente para mim quando declarou: Ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Ele é mais real para mim do que você. Naquele momento, pela primeira vez, percebi que o Espírito Santo não era um isso, ou esse ou aquele. Ele era uma pessoa e mais do que tudo no mundo eu ansiava por conhecê-lo. Durante todo o caminho de volta para Toronto, minha mente repassou a cena da senhorita Kuhlman inclinando-se sobre o púlpito e dizendo: Ele é mais real para mim do que vocês são.
Isso me fez desejar conhecê-lo. Ele é uma pessoa. Naquela noite, em meu quarto, na casa de nossa família, não consegui dormir. Minha mente estava girando com o que eu tinha experimentado, os milagres e as palavras ditas por esta incomum serva de Deus. De repente, senti algo me puxando da cama para o chão. Caí de joelhos e as minhas primeiras palavras que saíram da minha boca foram: Santo Espírito. Falar com ele como pessoa era totalmente novo para mim. Eu tinha falado com Deus e a seu Filho, mas até agora eu nunca tinha percebido que o Santo Espírito era uma pessoa viva e real. Sem saber o que iria acontecer, comecei a falar em voz alta. Sagrado Espírito. Comecei. Catherine diz que você é o amigo dela. Acho que não sei. Acho que não conheci você antes de hoje. Eu pensei que sim, mas depois dessa reunião eu percebo que realmente não. Posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu não tinha ideia do que esperar. Ele responderia? Em caso afirmativo, como ele responderia? A princípio, o silêncio foi total. Nada aconteceu. Então, alguns minutos depois, enquanto eu estava sentado no chão do meu quarto com os olhos fechados, de repente comecei a tremer e a vibrar por toda parte, assim como aconteceu lá fora na igreja em Pittsburgh, enquanto eu esperava o culto começar. Eu era formigado com o poder de Deus. Eu estava formigando com o poder do Espírito de Deus. Ele estava lá, presente no meu quarto. Eu podia senti-lo. Após a noite de descanso mais tranquila de que me lembro, acordei. O que fez parecer uma coisa mais natural do mundo, eu disse: Bom dia, Espírito Santo. Desde aquele amanhecer até hoje, ele tem sido meu mestre, meu conselheiro, meu consolador e meu amigo mais próximo. Você estava esperando por mim? Minha vida começou a mudar, dramaticamente. Dia após dia, noite depois de noite, fiquei absorto na palavra de Deus. Eu abriria a minha Bíblia e o Espírito Santo literalmente fez os meus olhos caírem em uma certa passagem da Escritura. Então, outra. Ele ampliou meu entendimento e fez com que a palavra se tornasse viva. Havia um pequeno rádio em cima da minha cama e todas as noites eu o sintonizava numa estação de 50.000 watts de Welling, West Virginia. Seu sinal poderoso não apenas alcançava o Canadá, mas também se estendia ao longo dos Estados Unidos Orientais e até mesmo até a Europa. Eu sabia que tinha a frequência certa quando ouvi Catherine Kuhlman, sua voz familiar. Olá, eu estava esperando por você. Na verdade, seu estilo de palavras exageradas era mais tipo hello, e você estava esperando por mim? Em seguida, ela geralmente acrescentava: é tão legal da sua parte, eu sabia que você estaria aí. Noite após noite, ela alimentou minha alma, retornando de novo e de novo para o tema que parecia ancorar seu ministério. Ela o chamou de o maior poder do mundo, o Espírito Santo. A senhorita Kuhlman frequentemente ria sobre seu estilo sendo pão de milho do Missouri. Ela frequentemente ria sobre o seu estilo como o pão de milho do Missouri, porque era tão simples e sem rodeios. Pode ter sido simples, no entanto, suas palavras eram profundas e tocavam algo profundo dentro de mim. Ainda posso ouvir a voz dela entrando no meu quarto dizendo: você pode perguntar, como posso ser cheio do Espírito? Eu vou te dar a resposta em apenas umas poucas palavras. Entregue-se tudo o que você tem a Jesus. Você pode perguntar: é tão simples assim? É simples assim. Sem dúvida,
Um dos maiores fatores no meu crescimento espiritual inicial foram o Espírito Santo e Kathryn Kuhlman, nessa ordem. Eu aproveitava todas as oportunidades para retornar aos seus encontros de sexta-feira de manhã. Se um ônibus fretado do Canadá estivesse indo para um dos seus cultos de milagres em Ottawa, Cleveland ou Buffalo, eu me esforçava para estar a bordo. Não muito tempo após o meu encontro com o Espírito Santo, eu estava de volta à primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh e ouvia atentamente enquanto Kathryn contava sobre o preço que ela havia pago pelo poder do Espírito Santo. Sua mensagem girava em torno da necessidade de morrer para si mesmo. Ainda consigo vê-la olhando para aquela plateia dizendo: qualquer um de vocês, ministros, pode ter o que eu tenho se estiver disposto a pagar o preço. Ela citou do livro de Isaías, quando Deus disse: desperta, desperta, vestes de força, ó Sião. Ela explicou que as palavras desperta significa ore, ore, assim como o Senhor nos disse para vigiar e orar em Mateus 26:41. Ao longo dos anos, essa mensagem adquiriu um significado maior para mim. O custo pessoal que a senhorita Kuhlman falava era a oração. E eu tomei uma decisão naquela reunião de que eu pagaria o preço. Era a chave para liberar o poder de Deus. O Senhor permitiu que cada mensagem, cada culto de milagres e cada programa de rádio se tornassem sementes. Elas foram semeadas em minha vida. Elas cresceram, elas floresceram. Ele usou Kathryn para me preparar para o ministério. Eu estarei lá. No final de novembro de 1975, recebi uma ligação telefônica de Maud Phillips, a representante canadense da Fundação Kathryn Kuhlman. Benny, eu sei que você tem desejado conhecer Kathryn há algum tempo e eu tenho tudo arranjado. Na verdade, eu tenho falado sobre o seu ministério para ela. Você pode estar em Pittsburgh na próxima sexta-feira de manhã? Ela poderá se encontrar com você logo após o culto. Claro, eu estarei lá, respondi com grande entusiasmo. A ideia de finalmente ter a oportunidade de conhecer a senhorita Kuhlman era emocionante. Eu queria expressar minha gratidão pelo papel crucial que ela desempenhou em minha vida. Cheguei cedo à primeira igreja presbiteriana. Como de costume, as pessoas estavam enfileiradas a centenas esperando as portas abrirem. Poucos minutos depois, um membro da equipe veio até mim e disse: eu sei que você está aqui para se encontrar com a senhorita Kuhlman após o culto. No entanto, ela não estará aqui hoje. Ela está doente e foi levada ao hospital. Ninguém conseguia se lembrar de algo assim acontecendo antes. Kathryn nunca cancelava um culto. Poucos minutos depois, a multidão que esperava recebeu a mesma mensagem. A notícia causou grande preocupação. Eles ficaram atordoados. Em sussurros abafados, eles perguntavam uns aos outros: eu me pergunto o quão sério isso é. Você acha que eles não nos vão contar? Não havia motivo para eu ficar. Deixei Pittsburgh e retornei ao Canadá. Era para ser. Foi apenas 2 meses depois que esta mulher inesquecível partiu para estar com o Senhor. Muitas vezes me perguntam: Benny, fale-me sobre a senhorita Kuhlman. Ao me perguntarem sobre Kathryn Kuhlman, muitas pessoas ficam surpresas ao ouvirem que nunca tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando olho para minha jornada até Pittsburgh, acredito que o que aconteceu naquele dia foi providência de Deus. Recentemente compartilhei com membros da minha equipe que, se tivesse conhecido Kathryn, talvez tivesse acreditado que ela me transmitiu a unção ou que Deus usou de alguma forma para me transferir esse poder. Mas o Senhor queria que eu soubesse claramente que a unção vem dele e não de qualquer pessoa. Deus usa seus servos para nos influenciar a andar em seus caminhos, até mesmo nos levando a atmosferas onde milagres acontecem. O Senhor não me deu nenhum poder especial ou dom através de Kathryn Kuhlman. Em vez disso, Ele a usou para me ajudar a encontrar a unção.
Como você lerá nessas páginas, Deus certamente usa pessoas, mas Ele é a única fonte. E por que eu quero compartilhar essa história notável de Kathryn Kuhlman com você? Porque ela demonstra o que pode acontecer quando uma pessoa comum se entrega totalmente ao Espírito Santo. Em sua vida, ela disse que morreu 1000 mortes, mas também experimentou grandes triunfos. O Deus dela está muito vivo.